Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. E hoje o nosso programa da Web Rádio 016 está aqui na Delicier Confeitaria, no coração de Franca, minha gente. Isso mesmo, aproveite, passa aqui para tomar um delicioso café. E olha que recadinho especial para você. Tem estacionamento ao lado, estacionamento nobre para você guardar o seu carro com segurança e tomar aquele café aqui no conforto da Delicier Confeitaria. Eu sou Adriana Souza, apresentadora do programa Café e Conversa. Hoje nós temos um assunto muito interessante. Gosta de fazer tatuagem? Sobre isso que nós vamos falar. Mas antes eu quero perguntar para você de onde é que você está nos assistindo. Se está nos acompanhando através do nosso canal do YouTube, não se esqueça, já se inscreva lá, compartilhe a nossa live, curte, comenta também. Para você que ainda não conhece Adri Souza, pode começar a seguir, é Adriana.ps Almeida. Nós somos a Web Rádio 016 para vocês aqui no coração da cidade de Franca, pessoal. Como eu disse antes, nós temos um assunto muito interessante. Hoje, dificilmente é encontrar alguém que não tenha uma tatuagem, não é mesmo, pessoal? E nós estamos aqui com o David, ele que é tatuador e vai compartilhar com a gente um pouco da sua história. David, seja bem-vindo, tá? Muito obrigada por participar com a gente, bater esse papo, falar de você, quem é o David, de onde veio, quais os projetos. Seja bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde. Então, eu comecei na tatuagem em meados de 2015, 2016, eu era do segmento gastronômico, né? E foi estagnando o segmento que eu trabalhava, foi me cansando e foi na onde eu resolvi começar no meio da tatuagem, né? Como era uma época que a tatuagem ainda não era tão bem vista como é hoje, a tatuagem, tipo assim, tava naquele processo todo de começar a ser bem visto, do mercado começar a engrenar. Então, tipo assim, teve toda aquela dificuldade do começo, né? Que é toda a parte, tipo assim, que você tem que trabalhar um público. No começo, o pessoal não confia no trabalho em si, né? Você tem que pegar um nome, né? Então, foi... Você precisa encontrar alguém que esteja disposto, como se diz, seu cobaia, para Sim. você mostrar o seu trabalho E na através época... dele. Isso. E na época ainda era até mais difícil, porque hoje, quem quer começar na área tem 1001 vantagem em relação da gente que começou antes. Por quê? Tecnologia a favor, Sim, né? a internet está aí e está favorecendo tudo, né? Então, vamos falar, hoje, um workshop, se a pessoa não tem condição de comprar, ela pega no YouTube, né? Então, assim, hoje tem 1001 ferramentas para a pessoa começar a aprender, coisa que na época não era. Na época, você tinha os estúdios de tatuagem e os tatuadores que estavam dispostos a te ensinar. Até as maquininhas, né, David? Era Sim, diferente daquela época para hoje. sim, não, a evolução de máquina foi tremenda. A gente saiu, vamos falar assim, naquela época, assim, o que era mais forte era as máquinas de bobina, né? Hoje são máquinas rotativas, trabalha com diversos segmentos dentro das máquinas rotativas, as PEN, então assim, que facilita muito o trabalho, né? Que eram máquinas muito pesadas, que às vezes você pegava muito tempo de tatuagem, cansava a mão, né? Hoje você pega horas e horas sem sentir muito. Hoje o tatuador, o profissional em si, ele tem mais conforto na hora de fazer uma Sim, tatuagem. Ô, muito mais David, conforto. dependendo do tamanho da tatuagem, se ela é muito grande, quantos dias mais ou menos leva para terminar um desenho? Vai depender muito da disposição do cliente, né? E também como que ele vai, assim, lidar com o processo ali da sessão. Então, tem tatuagem que pode levar, tipo assim, vamos falar, um fechamento de braço, pode levar um mês fazendo, entendeu? Vai Até depender muito porque do tem partes cliente. do nosso corpo que é mais dolorida, né? Uma parte Sim, que é onde a agulha sensibilidade, é cada sensível. cliente tem uma sensibilidade diferente. A mesma dor, vamos falar assim, falar basear, a pessoa tem muita mania de basear por partes do corpo, braço, por exemplo. A dor que você tem no seu braço não vai ser a mesma que eu vou ter no meu. Entendeu? Então, assim, a sensibilidade vai ser completamente Vai de diferente. pessoa para Vai de pessoa para pessoa. pessoa. Ô, David, qual é o nome do seu estúdio? Onde encontrar você? Quais os horários de funcionamento e suas redes sociais também? Ó, o estúdio ele fica localizado na Couto Magalhães, tá? Número 1461, no centro de Franca. Tá? O nome do estúdio é Estúdio Petroleum Tattoo, E os horários de atendimento? das 9 às 20. Perfeito. Final de semana? Final de semana, dia de sábado, das 9 ao meio-dia e domingo fechado. Ô, David, você se lembra, uma curiosidade, pessoal, você se lembra quando você fez a primeira tatuagem, você? Leandro. E qual foi a sensação? A minha primeira tatuagem sim, em mim, né? Você fala. Isso, em você, no seu corpo. Foi
fantástico, né? Naquela Olhava época, toda tipo assim, hora. vamos falar, os pais eram totalmente contra, né? Então, vamos falar, naquela época era tipo uma coisa mais de rebeldia, né? Hoje não é assim. Hoje o pessoal, os pais levam para fazer, então mudou muito isso. Hoje as pessoas fazem uma tatuagem mesmo assim por mostrar a personalidade delas. Sim, e antigamente era visto como rebeldia. Hoje é para expor a personalidade, expõe várias coisas E ali. dizem que cada tatuagem ela diz sobre a pessoa, mesmo que seja no inconsciente. Eu assisti alguma coisa em relação a isso, que mesmo que eu escolha o desenho inconsciente, que eu não sei o significado total daquele desenho, mas aquele desenho ele quer dizer muito com a minha personalidade, mesmo que eu não pensei esses detalhes. Você que tem tanta experiência, faz sentido, David? Faz. De alguma forma aquele desenho vai significar alguma coisa para a pessoa que está tatuando. Entendeu? Mesmo que você ache que assim, peguei aleatoriamente, mas algum significado tem para a pessoa. Perfeito. Ô, David, a origem da tatuagem. A origem da tatuagem, ela foi em meados de 1700 e alguma coisa, numa expedição, né? Um marinheiro francês, ele teve contato com o povo da Polinésia e ali ele nesse primeiro contato ele notou que as pessoas faziam a pigmentação na pele, né? E através disso daí que ele descobriu o início da tatuagem ali, né? Mas tem várias outras histórias relacionadas à origem da tatuagem também. Tem relacionado ao Egito, tem pessoas que falam relacionado ao Japão, então assim, tem vários. Cada país em si tem uma origem, né? Tem Mas uma história. isso, mas se for colocar na risca mesmo, vem dos povos indígenas. Perfeito. E técnicas mais populares? Atualmente, vamos falar em técnica assim, mais popular que o pessoal está usando muito, fine line, né, microrealismo, aquarela, assim, muito pouco, mas ainda o pessoal ainda faz também, né? Mas o mais focado seria o microrealismo e o fine line. Os cuidados com o pós-tatuagem, quais são? Os cuidados de imediato, É, quando uma pessoa ela vem fazer tatuagem, que a gente fala, a hidratação é essencial, né? Tanto a hidratação da pele quanto ingerir bastante líquido e tal. A higienização é muito importante para não dar infecção. Essa higienização geralmente ela é muito básica, ela é feita com Protex, né? Só o ato de estar lavando com Protex 3 vezes ao dia e de estar hidratando ela com óleo de coco, ou se não um óleo de girassol, ou se não um creme Nivea, que é as coisas mais básicas. O pessoal antigamente usava muito pomada, Bepantol, Bepantrix, eu lembro, Nebacetim, o pessoal Nebacetim. pedia bastante. E se você for colocar na risca ali, você não precisa dessas pomadas para estar cicatrizando uma tatuagem. Se for pela lógica, quando você corta o dedo, você vai estar usando uma pomada dessa para estar cicatrizando? Não. Né? Então, o seu corpo por si só, ele já cicatriza. Então, você precisa cuidar do quê? Da parte da higienização, para não trazer uma infecção, e hidratar para manter a cor viva. Ô, David, e a questão de alimentação? Eu já vi que o pessoal faz uma lista ali de alimentos que pode, que não pode consumir durante ali um período, acho que 10 dias, uma semana que fez a tatuagem. É de tatuador para tatuador esses cuidados, esses conselhos? Ou é normal mesmo, precisa seguir? É uma regrinha que precisa ser seguida? Então, assim, ó, no quesito, tanto os cuidados, tanto a alimentação, eu acredito que seja uma regra de tatuador para tatuador. Né? Cada tatuador vai falar uma coisa. Então, assim, não tem aquela regra clara. Para os meus clientes, eu costumo falar o quê? Alimentação. Quando você fala com um cliente que ele não pode comer frutos do mar, né? Vamos supor que esse cliente ele tem uma dieta toda baseada em frutos do mar. Como que você vai mudar aquela alimentação? É ali que o corpo dele vai sentir. Se você for colocar isso, né, em pauta, no Japão eles comem boa parte de frutos do mar, eles são tatuados. Então, assim, você tem que olhar de acordo com a alimentação do cliente. De cada um, né? Isso. Então, Se é um hábito alimentar o cliente comer frutos do mar todo santo dia, ele continua comendo que o corpo dele já está acostumado. Entendeu? Eu costumo levar com meus clientes dessa forma. aí, pessoal, é de tatuador para tatuador Sim. mesmo. Ô, David, conta pra gente a origem de uma tatuagem. É um significado, não origem, um significado de uma tatuagem que você fez, de uma história, uma inspiração de alguém que chegou para você e pediu aquela tatuagem para um momento Ah, emocionante na vida deles. A gente sabe que acontece muito, né? Pessoas que perdem um ente querido,
chega para o tatuador, que é a frase ali com a letra dos pais, Sim. uma música, alguma coisa que A relembre uma memória. a mais marcante, eu acho, assim, que teve até hoje, foi da história de uma menina que tinha perdido a mãe. E aí ela chegou e pediu para mim fazer um QR Code do Spotify. E foi, assim, foi Foi muita responsa, foi desafiador. muita responsa mesmo, porque fazer um QR Code já é uma coisa assim complicada, porque um errinho que você tiver, ele não vai passar, ele não vai escanear. Então, assim, de início, abracei a ideia, né? E fiz o QR Code para ela e era uma música que a mãe dela gostava muito, né? Então, assim, eu acho que foi a mais marcante. Até que, tipo assim, ela se emocionou muito e tal, depois que A ela viu o gente vídeo, né? imagina o final, como que foi, deve ter passado muitas lembranças, né, pela Passa. cabeça dela. Ô, David, a importância da higiene. Higiene, igual como eu te falei, né? A importância da higiene, tipo assim, na tatuagem em si, nos cuidados, é para não trazer infecção, mas também tem a parte da higiene dentro do Do estúdio. estúdio, A higiene isso. dentro do estúdio, ela é muito importante para quê? Para não passar contaminação cruzada, né? Então seria o quê? Material totalmente descartável, materiais que são esterilizados sempre ser levado em autoclave, né? E sempre está fazendo o descarte de tudo, desde lençol, a tip, tudo, agulha, totalmente descartável. Ô, David, quando a gente fala do material que ele é descartável, a gente sabe que tem que tomar um cuidado muito grande com a questão ambiental, aonde descarta também. Sim, aí, Existe assim um apoio da prefeitura, um lugar onde vocês jogam, descarta esses materiais? na verdade, não é um apoio da prefeitura, né? Não? Você tem uma empresa privada que ela passa recolhendo os materiais, Mas né? ela precisa ser licenciada, Ela né? tem que ser Trabalhar com uma licenciada, tudo licença para certinho. Aí essa evitar empresa, riscos à isso, saúde. essa empresa ela passa fazendo toda uma coleta de todo o material, que é agulha, tudo que for perfurante ou cortante. Qual que é a diferença da tatuagem para o piercing? Você faz também o piercing lá no seu estúdio? Piercing no estúdio tem, né? Só que na parte de piercing eu não trabalho, quem trabalha é minha esposa. E a diferença é, tipo assim, ela é, vamos falar assim, em relação de ser mais invasivo, né? A tatuagem em si, ela é menos invasiva do que o piercing, porque o piercing ele atravessa, ele é uma perfuração, como já se diz, né? Ele vai machucar um pouco mais, ao ponto, tipo assim, de levar um pouco mais de tempo para cicatrizar. Ô, David, as tatuagens, o efeito dela em cada pele muda por ser morena ou não? Tem essa Muda, diferença muda do bastante. desenho e você consegue. Se um cliente seu chega no seu estúdio e quer uma tatuagem que você sabe que aquela tonalidade ela não vai combinar. Você consegue, tem assim, fica à vontade para falar para ela, para indicar uma outra? Como que é esse processo? Sim, no caso, vamos falar assim, ó. Eu costumo dar como exemplo para meus clientes o seguinte: a pele morena, né? A pele morena, ela tem mais melanina. Então, se ela tem mais melanina, automaticamente, a melanina, quando você toma sol, ela ativa mais. Se você faz uma tatuagem colorida numa pele morena, vai dar toda aquela distorção de cor, entendeu? Não vai ficar aquela cor igual o cliente, tipo assim, ele viu na tatuagem de um jeito, na pele não vai ficar do mesmo jeito, né? Ela vai ter toda uma distorção. Então, eu sempre aconselho para os clientes, geralmente, que tem pele morena, é o quê? É sempre trabalhar com tatuagem preto e cinza. Já aconteceu de cliente chegar e falar, não, eu quero a colorida. Nesse caso, eu prefiro não pegar para fazer, porque eu não vou fazer uma execução perfeita do trabalho. Então, para não fazer uma execução perfeita, é melhor não fazer. E as tatuagens em diferentes partes do corpo? Uma determinada parte do corpo, que você sabe que pode ser mais dolorido, é uma parte mais íntima. Certo. Em relação a locais mais sensíveis, né, a gente geralmente extremidades. Extremidades geralmente são mais sensíveis. Geralmente a área de costela é muito sensível, pé, mão, são áreas bem sensíveis. Mas isso também é igual eu te falei, é relativo, porque às vezes uma pessoa pode sentir muita dor na costela e outra não, né? Então, assim, a sensibilidade vai muito de cada um. Bacana, é de pessoa para pessoa, de Isso. corpo para corpo, Agora, organismo para organismo, né? isso. Em relação à pele, a pele geralmente o que acontece? Quando a pessoa ela tem uma camada de gordura muito fina, vamos falar assim, uma pessoa mais magra, né, que na pele a camada de gordura vai ser bem mais espessa, o que vai acontecer? O risco, se você pesar a mão, se você não souber dosar ali a mão certinho, o risco de estourar a tatuagem é muito grande.
né, que vai debilitar o tecido. A tinta ela não vai ficar alojada na camada certa de pele, ela vai passar para a camada de gordura, e é onde dá aquele borrão na tatuagem, fica aquele risco, aquele traço meio acinzentado. E essa sai pela tinta ou pela agulha? Esse acinzentado é quando a agulha ultrapassa a camada certa de pele. Né? O tatuador pesou a mão, ou às vezes assim, ó, a pele ela não é uniforme. Né? Então elas são camadas e conforme, por exemplo, você pegar numa área ali que chegou a pegar na gordura, a pessoa é muito magrinha, pegou na região de gordura da pele. É onde esse traço ele vai estourar e vai borrar. Então, nesse processo, a pessoa chegou, você já esclarece tudo isso para ela, Sim. todo esse risco, e a responsabilidade é dela, ela querendo fazer a tatuagem ali naquele local. A responsabilidade, na verdade, não é do cliente, né? A responsabilidade é sempre nossa. O cliente ali Mas no mesmo ato, que você ele não... avisa para ele, que você fale, olha, nessa área aqui, se você fazer, corre o risco de estourar. Caso estoure, aí não seria dele mesmo? Você, no começo, você daria essa opção para o cliente. Hoje, profissionalmente falando, eu não daria essa opção para o cliente. Hoje você não daria. Não. E por que você não daria? Por quê? Porque se você dá essa opção, o cliente ali no ato, ele fala que para ele tá normal. Né? Ah, aconteceu, tipo assim, alguma coisa? Não, eu estava ciente. Mas só que para outra pessoa fora do estúdio, ele não vai falar isso. É o seu nome como profissional que vai ser mal falado, entendeu? Então, eu não dou essa opção. Então eu vou analisar a pele, vai analisar tudo ali, e fazer. E aí vai de mim como profissional saber lidar com a pele do cliente, né? Perfeito, isso aí, gente. Ó, é um tatuador que sabe do que está falando, tem responsabilidade no que faz, na entrega do trabalho dele. Ô, David, uso de anestesias. É anestesias ou é uma pomada? Tira essa dúvida. Tatuador. Aqui o pessoal é meio... não tem muitas tatuagens, né? A minha equipe, então a gente está querendo saber essas informações da anestesia também. O tatuador ele não pode, em hipótese alguma, estar ministrando anestesia por aplicação de injeção. Mesmo que seja uma tatuagem enorme. Não pode. Hoje é usado esse tipo de anestesia dentro de centro cirúrgico. Né? Muitos tatuadores em São Paulo estão usando esse método, mas tem que ter um acompanhamento de um anestesista profissional e dentro de um centro cirúrgico. Né? O que o tatuador pode usar como anestesia dentro da sala ali do estúdio é uma pomada. Essa pomada o tatuador pode estar usando, geralmente passa 1 hora antes da tatuagem, e ela faz o efeito de, em média, 2h30 na pele da pessoa. Tatuagem com anestesia ainda é um assunto muito polêmico, né? Porque vamos falar que metade é a favor e metade é contra. Então ainda está bem polêmico esse assunto no meio dos tatuadores, né? Porque muito tatuador fala que atrapalha, que interfere no processo de pigmentação. Eu, no meu caso, não tenho nada contra, entendeu? Eu uso muito no estúdio, meus clientes gostam, nunca interferiu no processo de pigmentação e nem de cicatrização. Então, o correto, hoje em dia, é a pomada mesmo ali no local. No local, dentro do estúdio, pomada. Agora, se o tatuador disponibilizar para o cliente, no caso de muitos tatuadores igual em São Paulo que estão disponibilizando, centro cirúrgico, anestesista profissional. Tudo com acompanhamento de um profissional. Sim. Remoção de tatuagem. Sabemos que tem pessoas que, quando estão apaixonados, vai lá, tatua o nome, né, do namorado ou da namorada, passa um tempo, o relacionamento termina e a pessoa quer remover a tatuagem. Como que faz num processo desse, David? Você pode estar removendo por laser, né, que é um processo assim, que o pessoal usa muito, porém é um processo muito demorado. E é um processo muito doloroso. O pessoal costuma perguntar se o laser dói muito. É um processo bem mais doloroso do que tatuar. Ou você pode estar fazendo cobertura, que é o cover-up que a gente fala hoje, né? Que leva, tipo assim, algumas sessões, em alguns casos. Tem casos que levam uma sessão só, dá para cobrir. Então, assim, hoje o pessoal está optando muito pelo cover-up, né? Que seria a parte de cobrir com outra tatuagem. Olha aí, uma explicação muito, muito boa, pessoal. Parcerias com renomados artistas, tem? No momento, não. Eu estou começando a abrir esse leque para tatuar fora da cidade agora que está começando esses projetos. Ô, David, dicas para novos profissionais que estão iniciando agora. Que mensagem você deixaria para eles? Para o pessoal novo que está começando, é dedicação, né? Ser esforçado ali no que vai fazer e dedicar. Porque a tatuagem, ela tem que ser, ela pede muita dedicação.
porque é um processo de muito estudo. O pessoal costuma falar assim, para ser tatuador precisa saber desenhar? Não, entendeu? A pessoa só tem que ser esforçada ao ponto de estudar sobre aquilo ali e ter continuidade, né? Porque a maior parte do pessoal não dá continuidade ali. O pessoal geralmente desanima no meio do caminho, porque vê que é muito puxado o processo de aprendizado e Acabam desistindo. E o seu conselho é que não desista. Não, é um processo bem cativo e tem que ter... Tem que ter resiliência, né, David? David, o papo está muito bom. A gente está aqui na Delicier Confeitaria, um local maravilhoso. Tem estacionamento ali do lado, onde você vai deixar seu veículo seguro. E está aqui no conforto dessa cafeteria que é maravilhosa. Nosso programa já está chegando ao fim. Eu quero agradecer você, David, por ter aceitado o nosso convite. Se quiser deixar uma mensagem, um abraço, fique à vontade, tá bom? Só agradecer mesmo pelo convite. Nós que agradecemos você, tá? Eu quero agradecer você que esteve com a gente até agora. O nosso programa Café e Conversa já está chegando ao fim, mas eu convido você para acompanhar a próxima edição, tá bom?